Olá e bem-vindos! Sabemos que tirar a carta de condução online pode parecer assim meio confuso ao início, mas olhem, a ideia aqui é mesmo simplificar tudo. O que vamos fazer é dar-vos o mapa completo para começarem esta viagem sem dores de cabeça. Estão prontos? Vamos a isso! E tudo começa exatamente com esta ideia. A filosofia por trás disto é muito simples. É a formação que se tem de adaptar à vossa vida e não o contrário. Pensem no tempo que se poupa em deslocações e na liberdade de poder aprender ao vosso ritmo, onde e quando quiserem. É mesmo disso que se trata. Ok, então qual é a peça central de tudo isto? É a plataforma Drivebox. Pensem nisto como o vosso campus digital. É o sítio onde tudo, mas mesmo tudo o que precisam para o curso, está ali, à mão de semear. E o que é que isto centraliza exatamente? Bem tudo. Desde as aulas ao vivo, aos testes práticos para irem treinando, a toda a gestão de documentos e até a comunicação com a equipa. No fundo é a vossa escola de condução, só que está no vosso bolso, acessível a partir do telemóvel, do tablet, do computador, de onde quiserem. E entrar pela primeira vez? Super simples. Basta irem a drivebox.pt. O nome de utilizador é o vosso e-mail e a palavra passe é aquela que receberam, por e-mail. E se der uma branca e se esquecerem da password, não há problema nenhum. Clicam ali em recuperar a password e resolve-se no instante. Pronto, login feito. Estamos dentro da plataforma. Agora vamos ao que realmente interessa, não é? Como é que funcionam as aulas ao vivo e, super importante, como é que a vossa presença é validada? Esta é a grande questão, certo? Afinal, sem uma sala de aula física, como é que se sabe quem está mesmo a assistir e atento? Pois bem, o sistema que usam é, na verdade, bastante simples, mas muito eficaz. E a resposta a essa pergunta são as chamadas palavras-chave. Funciona assim. Durante cada aula, o formador vai dizer dois números únicos, em momentos completamente diferentes da aula. O que tem de fazer? Simplesmente apontar esses dois números. É só isso. E como é que se usam esses números? Mal a aula acaba, vão à Drivebox, entram no módulo dessa aula específica e vão ver lá dois campos para inserir as palavras. É só escrever os números que apontaram. Depois clicam em confirmar. Se os números estiverem certos, pum! A aula fica logo com o estado aprovado. A parte mais importante aqui é mesmo esta. Não se esqueçam de fazer isto logo a seguir à aula para não deixar passar. Ok, a parte das aulas está percebida. Agora vamos tratar daquela parte que ninguém adora, mas que tem de ser. A parte administrativa. Mas não se assustem, não é nada de outro mundo. São só alguns passinhos iniciais para garantir que o vosso processo arranca sobre rodas. E a primeira coisa que têm de saber é que não estão sozinhos nesta parte burocrática. Cada pessoa tem um gestor do processo atribuído. Pensem nesta pessoa como o vosso anjo da guarda administrativo. É quem trata de toda a papelada, dos contratos e até da marcação dos vossos exames. Então, para porem tudo a rolar, há 4 coisinhas essenciais a fazer logo no início. Primeiro, vão à secção Secretaria e vejam quem é o vosso gestor. Depois, em documentos, têm de carregar uma cópia do cartão de cidadão. A seguir, o contrato. Fazem o download, assinam e voltam a carregar para a plataforma. E por último, deem uma espreitadela à Secretaria para ver se há alguma mensagem pendente que precise da vossa atenção. E já que falamos em contratos, há aqui um número que é fundamental que fixem. O vosso contrato de formação é válido por 1 ano. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que têm 12 meses para concluir todo o processo. Olhem que é tempo mais do que suficiente, mas convém não adormecer, está bem? É mesmo importante gerir bem o vosso tempo para não terem de pagar taxas de revalidação e para evitarem atrasos desnecessários. Certo, mas e surgirem dúvidas? Acontece e é perfeitamente normal. Para isso, a plataforma tem 2 canais de ajuda diferentes e é super importante saber qual deles usar para cada tipo de questão, para terem uma resposta rápida. A separação é, na verdade, muito simples. Se a vossa dúvida é sobre a matéria de código, sobre uma pergunta de um teste ou se estão com um problema técnico na aula, o sítio certo é o grupo do WhatsApp. É lá que estão os formadores. Agora, se a questão é sobre o contrato, pagamentos, documentos ou marcar o exame, isso já é com o vosso gestor. E para falar com ele, usam a secção Secretaria Questões na Drivebox. Ora bem, já vimos a plataforma, como funcionam as aulas, a parte administrativa. Para terminar, falta falar da peça mais importante de toda esta engrenagem, que é cada um de vocês, claro, formando. E esta frase de um dos formadores resume talvez o conselho mais importante que podem receber. Ou seja, a escola dá-vos as ferramentas todas. A plataforma, os formadores, o apoio. Mas a verdade é que o sucesso e a rapidez com que tiram a carta dependem em grande parte do vosso empenho e da vossa disciplina. O poder está mesmo nas vossas mãos. E pronto, chegamos ao fim. O objetivo aqui foi mesmo esse, dar-vos o mapa completo. O guia de início rápido para esta vossa aventura. As ferramentas estão aí, o caminho está traçado. Agora, o próximo passo é vosso. Muita sorte e, claro, boa viagem!
Aula 1. Perfil do condutor. Olá! Tudo começa com uma ideia, partilhada na primeira aula de um instrutor de condução daqueles mesmo apaixonados pelo que faz. E a ideia é simples, mas, acreditem, é poderosa. Ser um bom condutor é muito, mas muito mais do que simplesmente passar no exame. É quase uma filosofia, uma que pode mudar completamente a nossa maneira de olhar para a estrada. Pensemos nisto por um segundo, com toda a sinceridade. Se a resposta envolve palavras como, sei lá, irresponsáveis, perigosos ou até piores, então já percebemos onde está o ponto de partida. Aquela frustração que todos sentimos no trânsito é o sintoma de um problema que vem muito mais de trás. Um problema que começa logo na formação. Bem, e é precisamente esse o percurso que vamos fazer. Vamos mergulhar na lógica deste instrutor. Começamos por identificar o problema, depois vamos redefinir o verdadeiro objetivo da coisa e, por fim, desmontar os 3 pilares que, juntos, constroem um verdadeiro condutor: a teoria, a prática e, claro, o mais importante de todos, a atitude. Ora bem, o caos que vemos na estrada todos os dias não acontece por acaso. E não se trata apenas de algumas maçãs podres no meio de condutores perfeitos. A questão de fundo, e é aqui que o instrutor acerta em cheio, é que o sistema, desde o início, está focado no resultado errado. E aqui está. Esta frase resume tudo. Aquela mentalidade de eu só quero é despachar isto e ter a carta na mão cria pessoas que, sim, sabem operar uma máquina o suficiente para passar num teste, mas que não interiorizam a responsabilidade imensa que é andar na estrada. O objetivo está errado à partida e isso contamina todo o processo. Então, vamos lá pensar. Se o objetivo final não é só ter o cartão de plástico, qual é o verdadeiro valor daquilo que se paga numa escola de condução? A resposta a esta pergunta, garanto, muda completamente a forma como olhamos para este investimento. Quando se faz esta pergunta, a resposta é quase sempre automática. 600, 700 euros. Mas o instrutor decompõe este custo de uma forma muito reveladora, que nos mostra onde é que o valor está mesmo. Olhem bem para isto, é tão simples e tão claro. O documento físico, o cartão em si, custa 30 euros. O resto, os mais de 600 euros, isso é o pagamento pela formação, pela educação, pelo conhecimento. Portanto, ninguém está a comprar um cartão. Está-se a investir em saber para a vida inteira. E a pergunta que fica no ar é, se o grande investimento é na formação, por que é que o foco de tanta gente está só no cartão? E essa pergunta leva-nos direitinhos ao primeiro pilar desta construção, o saber-saber. É isto, a teoria, os alicerces, a base onde tudo o resto vai assentar. E, ironicamente, é a parte que muita gente vê como uma chatice, uma formalidade para despachar o mais rápido possível. O saber-saber não é só decorar as perguntas para o exame do código. É muito mais do que isso. É interiorizar a linguagem da estrada. É perceber a lógica por trás de um sinal, para conseguirmos antecipar o que os outros vão fazer. Sem esta base sólida, a parte prática torna-se um pesadelo, um exercício caótico de tentar aprender a dominar o carro e as regras ao mesmo tempo. É a receita perfeita para a frustração e para o erro. Esta frase, os instrutores ouvem-na todos os dias. E é um enorme sinal de alerta. O que isto quer dizer é que o conhecimento fundamental nunca foi realmente aprendido, foi só memorizado para passar num teste. E uma base fraca, como sabemos, não consegue aguentar o peso de uma estrutura, muito menos o peso da responsabilidade na estrada. Com a base teórica, em princípio sólida, passamos então ao saber fazer. Esta é a parte que toda a gente anseia, não é? Pôr as mãos no volante, sentir os pedais, é pegar na teoria e aplicá-la ao mundo real, à máquina. Basicamente, isto é mecânica de conduzir. É encontrar o ponto da embreagem, é coordenar mãos e pés, é ganhar a noção do tamanho do carro. É uma competência puramente técnica. E é nisto que um instrutor prático se devia focar a 100%. Mas há um problema. É que se o aluno não sabe de cor uma regra básica de prioridade, o instrutor tem de estar a ensinar isso e, ao mesmo tempo, a ensinar a controlar o carro. O cérebro fica completamente sobrecarregado. O trabalho do instrutor prático não devia ser um livro de regras ambulante. Devia ser ensinar a dançar com a máquina, partindo do princípio que a música, ou seja, as regras, já é conhecida. E com isto, chegamos ao topo da pirâmide, ao elemento que, no fim de contas, separa os verdadeiros condutores dos simples operadores de veículos. Chegamos ao saber ser, e é aqui que tudo se decide. O saber ser é quem somos quando ninguém está a ver. É a decisão de parar completamente num stop às 3 da manhã, mesmo com a rua deserta. É ter a paciência de esperar por um peão, mesmo com pressa. É ter humildade de admitir um erro. Isto não é uma habilidade técnica, não se aprende com os pés. É uma questão de caráter. E se resta alguma dúvida da importância disto, vejam bem este número, que vem da experiência de quem está na estrada a ensinar todos os dias.
90%. 9 em cada 10 chumbos no exame prático não acontecem porque o carro foi abaixo ou porque se estacionou mal. Acontecem por uma falha no saber ser. Acontecem por irresponsabilidade. E estes exemplos são perfeitos para vermos como é que estas falhas aparecem no dia-a-dia. Cada um destes pontos é uma decisão consciente de ignorar a teoria, o saber-saber, porque é a atitude, o saber-ser, é fraca. É a mentalidade do desenrasca e do logo se vê, aplicada a uma atividade que pode literalmente custar vidas. E assim, aqui está. O modelo completo. Uma base forte de teoria, por cima uma camada de competência prática e a coroar tudo uma atitude de responsabilidade. Nenhum destes pilares funciona sozinho. Estão todos ligados e dependem uns dos outros para formar um condutor que seja completo e, acima de tudo, seguro. No fim, o instrutor deixa bem claro de quem é a responsabilidade. A escola de condução pode dar as ferramentas, pode dar a orientação, mas o compromisso, o estudo e, mais importante que tudo, a atitude, isso tem de vir de quem está a aprender. A formação é uma parceria e o aluno é, sem dúvida, o sócio maioritário. E esta análise toda deixa-nos com uma reflexão final, porque, vamos ser honestos, aprender a mexer em pedais e num volante, isso é uma habilidade técnica. Quase toda a gente consegue. Isso é o saber fazer. Mas a escolha de ser paciente e de ser responsável, de ter consciência do outro na estrada, essa é uma decisão que se toma todos os dias, a cada momento. A questão não é o que se sabe fazer com o carro, mas sim quem se escolhe ser lá dentro. Aula 2. Comportamento cívico. Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa ideia fundamental sobre condução. Não vamos falar apenas de regras, mas sim da mentalidade, da filosofia que nos pode manter a todos muito mais seguros na estrada. E tudo começa com esta pergunta, que parece simples, mas que na verdade é a chave de tudo. É que há um mundo de diferença entre seguir uma regra à risca e garantir ativamente que chegamos bem ao nosso destino. Primeiro, vamos assentar numa base. Conduzir não é só uma tarefa pessoal, do ponto A ao ponto B. Não. É um ato cívico. É uma forma de comportamento público que exige que a gente comunique, coopere e tenha consciência dos outros. Ok, então, para percebermos bem este ambiente, vamos dividi-lo em 4 peças fundamentais. 4 elementos que estamos sempre, mas sempre a interagir uns com os outros. E o primeiro, claro, o mais importante de todos, é o fator humano. Somos nós, os condutores, os peões, porque no fundo todo o sistema de segurança na estrada depende das nossas ações, da nossa atenção e, sejamos honestos, da nossa atitude. Depois temos o veículo. E olhem que isto é mais do que apenas o carro. As regras da estrada aplicam-se a tudo o que circula. Bicicletas, trotinetes, até carroças. Todos partilhamos o mesmo espaço e as mesmas responsabilidades. O terceiro elemento é a via, o palco onde tudo acontece. É útil pensar nela como se tivesse uma linguagem própria. Os sinais, as marcações no chão, tudo isto é um vocabulário que temos de dominar para falar com os outros condutores. E por fim, o meio ambiente. Este é o elemento imprevisível. Pode ser a chuva que começa a cair de repente, o sol que nos encandeia numa curva ou simplesmente a confusão da hora de ponta. Tudo isto nos obriga a adaptar constantemente. Muito bem, agora que temos os elementos, vamos aprofundar um bocadinho a linguagem da estrada. É que perseguir as definições certas é crucial. Às vezes, uma única palavra muda completamente o sentido de uma regra. E aqui está um exemplo perfeito disto. A diferença entre via e via de trânsito. Parece um pormenor, mas não é. A via é tudo, o espaço completo de um lado ao outro, incluindo os passeios. Já a via de trânsito é apenas a faixa por onde circula uma fila de carros. Confundir isto pode levar a erros de interpretação muito perigosos. E para completar o puzzle temos estes componentes. A faixa de rodagem é onde andam os veículos. A berma ou o passeio é o espaço seguro para os peões. E o eixo da faixa de rodagem, bem, essa é a linha imaginária ou não que nos separa do trânsito que vem em sentido contrário. Ok, agora vamos mudar de agulha. Deixamos a parte mais técnica e entramos na mentalidade, na atitude. E vamos falar do princípio que se calhar é o mais importante de todos para evitar acidentes. Há uma analogia que resume isto de forma genial. O pisca é como a RTP1, vem sempre primeiro. Quer dizer, a comunicação da nossa intenção não é um detalhe, não é algo que se faz durante. É a primeira coisa a fazer, antes de travar, antes de virar. Primeiro, comunicamos. E isto devolve-nos àquela pergunta inicial. Ter a lei do nosso lado, ter prioridade num cruzamento, será que isso é uma garantia de segurança? Será que isso nos protege de alguma coisa? A resposta está nesta frase. É a ideia mais poderosa de toda esta lição. A prioridade não é um direito absoluto.
É uma regra de gestão de trânsito, não um escudo protetor. Mesmo quando a razão está do nosso lado, a nossa principal obrigação é evitar a colisão. E é daqui que nasce a condução defensiva. Não é uma técnica, é uma filosofia. É cooperar, é garantir que somos vistos, é ter empatia e, acima de tudo, é partir do princípio de que os outros vão, inevitavelmente, cometer erros. Vamos então fazer um pequeno teste, um exercício mental muito rápido para perceber como é que isto funciona na prática. É muito simples, mas muito relevador. Imaginemos o cenário mais comum do mundo. Estamos ao volante, na posição do condutor a seguir numa estrada com prioridade. À nossa direita, noutra rua, o condutor B tem um sinal de stop. A pergunta é esta. Nessa fração de segundo, ao aproximarmos-nos do cruzamento, o que é que a nossa mente deve esperar que o outro condutor faça? Qual deve ser a nossa expectativa? E, basicamente, há duas respostas possíveis. A mentalidade baseada nas regras diz: eu espero que ele cumpra o stop, claro. Mas a mentalidade defensiva diz outra coisa. Diz: eu espero que ele se engane. Espero que ele não pare. E aqui está o clique. Se partirmos do princípio que o outro vai cumprir a regra e ele não cumpre, temos um acidente. Mas se partirmos do princípio que ele vai cometer o erro, que ele não vai parar, o que é que fazemos instintivamente? Levantamos o pé do acelerador, preparamos-nos e evitamos o acidente. Essa é a essência da condução defensiva. Então, para fechar, o que é que retiramos disto? Que conduzir é um ato social, que o elemento mais falível e por isso mais importante somos nós, os humanos, que a prioridade é uma ferramenta, não uma garantia, e que a segurança a sério vem de antecipar o erro do outro. Fica então esta reflexão. Conduzir com base nos nossos direitos é uma receita para o conflito, mas conduzir com base na responsabilidade partilhada de evitar acidentes, isso sim é o que nos protege a todos. Da próxima vez ao volante, a escolha é nossa. Aula 3. A condução. Olá e bem-vindos. Muitas vezes pensamos que conduzir é uma tarefa quase automática, verdade? Mas na realidade, por baixo dessa aparente simplicidade, o nosso cérebro está a processar uma quantidade incrível de informação a cada segundo. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa tarefa invisível que acontece muito antes de o nosso pé sequer pensar em tocar no travão. É aqui que reside o verdadeiro segredo para uma condução segura. E a resposta, se calhar, surpreende. Não tem a ver com o motor, nem com os pneus, nem com a mecânica do carro. Tem tudo a ver com o que se passa aqui dentro, na nossa cabeça. Aquilo que acontece na mente de quem conduz é tão, ou até mais, crucial do que aquilo que acontece na estrada. Vamos lá desvendar este processo mental. No fundo, todo o ato de conduzir pode ser resumido a 3 passos fundamentais. 3 etapas que o nosso cérebro executa num piscar de olhos, literalmente. E perceber esta sequência é o primeiro passo para dominar a estrada com segurança. Pensem nisto como um ciclo constante que nunca para. Primeiro, os nossos sentidos, principalmente os olhos, recolhem toda a informação à volta. De seguida, o cérebro processa tudo num instante e decide: ok, o que é que eu faço agora? E por fim, o corpo executa essa decisão, seja travar, virar o volante ou acelerar. Recolher, analisar, agir. Simples na teoria, mas incrivelmente complexo na prática. É exatamente isto, a analogia perfeita. Se a primeira parte da equação, a recolha de dados, estiver errada, por exemplo, não se viu um peão ou um sinal de stop, todo o resto do cálculo estará errado. A decisão será má e a ação, consequentemente, perigosa. A atenção ao detalhe no início é absolutamente tudo. Muito bem, então, se o primeiro passo é recolher informação, como é que o fazemos? O que é fascinante é que, de todos os nossos sentidos, há um que domina este processo de uma forma absolutamente esmagadora. 90%. Parem um segundo para pensar neste número. Mais de 90% de toda a informação de que precisamos para conduzir em segurança entra pelos nossos olhos. Isto quer dizer que a visão não é só importante, é a ferramenta mais crítica que temos ao volante. Muito, mas muito à frente da audição ou de qualquer outra. E não se trata apenas de ver, mas de como o vemos. A nossa visão estereoscópica, que nos dá a noção de profundidade, é o que nos permite julgar distâncias para uma ultrapassagem, por exemplo. Mas, sob o efeito do cansaço ou do álcool, podemos sofrer da perigosíssima visão em túnel, em que o nosso campo de visão se estreita tanto que perdemos toda a noção do que se passa dos lados. Por isso, para conduzir bem, é preciso criar uma bolha de consciência de 360 graus. Não basta olhar em frente. É um trabalho ativo, constante. Varrer a estrada com os olhos, olhar para o ponto mais distante, usar os espelhos sistematicamente e, talvez o mais esquecido e mais importante, virar mesmo a cabeça para espreitar os ângulos mortos. É aí que o perigo se esconde. Agora, vamos avançar um pouco. Imaginem que, de repente, surge um obstáculo.
É aqui que o fator humano entra em jogo de uma forma muito concreta. E é aqui que o tempo de reação se transforma, literalmente, em distância percorrida na estrada. Este é um conceito fundamental. A distância de reação não tem absolutamente nada a ver com a qualidade dos travões do carro. É pura e simplesmente o espaço que o carro percorre durante o tempo que o nosso cérebro leva a processar o perigo e a enviar a ordem ao pé para travar. E durante esse tempo de pensamento, o carro não abranda, continua a rolar à mesma velocidade. E o ponto crucial é este. Há uma série de fatores, todos eles internos a quem conduz, que tornam o nosso cérebro mais lento. Álcool, cansaço, stress, até um estado emocional mais abalado. Tudo isto aumenta o nosso tempo de reação. E essa fração de segundo extra de hesitação traduz-se em mais metros percorridos na estrada antes de sequer começarmos a travar. Muito bem, o cérebro já deu a ordem, o pé finalmente carregou no pedal do travão. A partir deste exato momento entra em jogo um novo conjunto de fatores que já não tem nada a ver com a pessoa ao volante. Agora sim, estamos a falar da distância de travagem. Esta começa no instante em que as pastilhas mordem os discos. E a partir daqui, quem manda não é o condutor, é a física pura e dura, o estado do carro, dos pneus e, claro, as condições da estrada. E estes fatores externos são absolutamente decisivos. Uma estrada molhada ou com gelo, pneus já gastos ou uma descida acentuada podem facilmente duplicar ou até triplicar a distância que o carro precisa para parar. Nestas situações, nem a reação mais rápida do mundo consegue contornar as leis da física. Chegou a hora de juntar as duas peças deste puzzle. Vamos agora montar o cenário completo para percebermos o que é preciso para imobilizar um carro numa situação de emergência. É a soma de tudo o que vimos até agora. No final do dia, tudo se resume a esta equação bem simples. A distância total que um carro precisa para parar é a soma da distância que percorremos enquanto pensamos, o fator humano, mais a distância que percorremos enquanto o carro trava, os fatores externos, da física. Uma não existe sem outra. E este quadro é talvez o resumo mais importante de todos. Reparem bem, os fatores internos, como o cansaço, só afetam o nosso tempo de reação. Não fazem os travões funcionar pior. Já os fatores externos, como a chuva, não nos fazem pensar mais devagar, mas afetam, e muito, a travagem. E a velocidade? Bem, a velocidade é o grande vilão. Agrava tudo. Aumenta a distância de reação e aumenta exponencialmente a distância de travagem. Portanto, da próxima vez que alguém se sentar ao volante, é bom lembrar-se disto. A condução é uma dança delicada entre a nossa mente, o nosso corpo, a máquina e a estrada. A pergunta que fica no ar é: agora que conhecemos melhor os passos desta dança, a que aspectos vamos dar mais atenção? A verdadeira segurança começa muito antes de se ligar o carro. Começa sempre na nossa atenção. Aula 4. A mobilidade. Olá e bem-vindos. Se calhar quando pensamos numa escola de condução, a imagem que nos vem à cabeça é a de um instrutor, um carro e um manual de código. Mas e se o processo todo fosse gerido por uma plataforma digital que transforma a aprendizagem numa espécie de jogo? Hoje vamos espreitar por dentro de uma escola de condução que já parece vir do futuro. Então, vamos começar com esta pergunta. O que é que se aprende hoje numa escola de condução? Se a primeira coisa que vem à cabeça é aprender a mexer num carro, bem, a realidade hoje é bem mais complexa e, francamente, muito mais interessante. Pronto, vamos a isto. A primeira grande diferença está logo no ponto de partida. Esqueçam a mecânica do carro. A primeira lição é sobre o papel de um condutor na sociedade. Pensem nisto. A primeira aula nem sequer é sobre o carro. O foco total é na mobilidade sustentável. Ou seja, o ato de conduzir é logo à partida apresentado como algo que tem consequências sociais e ambientais. A questão inicial não é como é que se conduz, mas sim porquê e como é que se deve conduzir de forma responsável. E esta imagem resume tudo na perfeição. É a escolha fundamental que é apresentada logo do início. De um lado temos o condutor agressivo, gasta mais combustível, polui mais, cria mais riscos. Do outro, o condutor defensivo, aquele que pratica uma condução económica que reduz a sua pegada ambiental e que, claro, aumenta a segurança para toda a gente. Então, como é que isto se traduz na prática? Bem, a chamada ecocondução assenta em 3 pilares muito simples. Primeiro, o estilo de condução, ser suave, manter uma velocidade consistente. Depois, a manutenção do veículo, para garantir que está a funcionar da forma mais eficiente possível. E, por fim, os pequenos hábitos do dia-a-dia, como desligar o motor em paragens mais longas. São coisas simples, mas que juntas têm um impacto enorme. Muito bem. Mas como é que todo este currículo moderno é ensinado? A resposta, como vamos ver, está numa plataforma. Uma plataforma totalmente digital e muito, muito estruturada. Chama-se
Drivebox. E o que é isto? É, no fundo, a sala de aula digital. Pensem nela como o cérebro de toda a operação de aprendizagem. É aqui que cada pessoa gera todo o seu percurso, desde a lição do dia até à marcação do exame final. E a plataforma tem uma regra de ouro, é de propósito muito rígida. O processo é sempre o mesmo. Aceder à lição, ver o vídeo, apanhar umas palavras-chave para provar que se esteve atento e, o mais importante de tudo, só se pode fazer uma lição por dia. É um sistema pensado para criar um ritmo, para que ninguém tente fazer tudo à pressa. E é agora que a coisa fica mesmo interessante. Porque a plataforma transforma isto tudo numa espécie de jogo. Um jogo com regras, com penalizações e com uma forma muito clara de progredir. A filosofia por detrás disto tudo está, aliás, bem resumida nesta citação da fonte original. O objetivo é forçar a prática dos testes. A ideia é mesmo essa, garantir que o material é dominado antes de se poder avançar. E para isso, usam-se penalizações como um incentivo. Exato, o progresso não é nada automático. Depois de ver a aula e de colocar as palavras-chave, o sistema desbloqueia uma avaliação. E é obrigatória. Cada lição só fica concluída depois de se passar num teste sobre aquele tema específico. E se alguém falhar? Bem, as consequências são imediatas e estão aqui bem claras. Errar mais de 3 perguntas significa que a conta fica bloqueada para aquela lição. Existe uma maneira de dar a volta a isso, mas o sistema de responsabilidade é implacável. E qual é a penalização? São 48 horas. É isso mesmo. Durante 2 dias inteiros, não é possível repetir aquela avaliação. É um tempo de castigo, digamos assim, que força uma melhor preparação para a próxima tentativa. Mas, e há sempre um mas, é aqui que entra o incentivo financeiro. Por 2 euros, é possível saltar essas 48 horas de espera e tentar de novo imediatamente. Isto é um elemento de gamificação claríssimo, que adiciona uma camada de estratégia a isto tudo. Atenção, há aqui um pormenor muito importante. Reparem, chumbar na avaliação de uma aula não impede de se ver a lição do dia seguinte. O curso pode continuar a andar para a frente, mas mais cedo ou mais tarde vai ser preciso voltar atrás e passar naquela avaliação que ficou pendente. Ok, já vimos as peças do puzzle. Agora vamos recuar um pouco para ver o quadro completo. Como é que tudo isto se junta na jornada total até se conseguir passar no exame de código? E esta linha do tempo mostra-nos o caminho todo, passo a passo. Começa-se no dia 1, com uma lição gravada por dia. Pelo meio há avaliações internas para testar os conhecimentos. No fim, uma avaliação final. E há uma data limite para ter tudo pronto. Só depois de tudo isto é que se pode pedir o exame de código oficial e, claro, faz-se isso na própria plataforma. E lembram-se daquela data limite? Pois, a responsabilidade é levada a sério e há consequências financeiras. Quem falha ao prazo, por exemplo, paga 10 euros para estender o curso por mais 15 dias. É mais um empurrãozinho para manter o compromisso. E quando o curso teórico está finalmente concluído? Bem, a plataforma continua a ser o centro de tudo. É por lá que se fala com o gestor, se confirma que os documentos estão todos em ordem, se pede formalmente o exame e, por fim, se marca a data. E isto leva-nos à pergunta final. Um modelo de ensino como este, tão estruturado, que usa a gamificação e até penalizações para garantir o empenho, será que este é o futuro, não só para aprender a conduzir, mas para outras áreas de educação? É uma boa pergunta para ficarmos a pensar.